Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Vamos dar continuidade sobre controle PID. Então vamos ver um sistema de controle PID em malha fechada. Já vimos anteriormente que um sistema em malha fechada com um controlador PID e tendo uma realimentação negativa unitária, a função de transferência vai ser dada por... Então nós temos aqui a função de transferência do controlador PID e aqui a função de transferência do sistema a ser analisado e uma realimentação unitária negativa. Então a expressão vai ser dada pela função de transferência do controlador vezes a função de transferência do sistema, dividido por 1 mais função de transferência do controlador vezes a função de transferência do sistema. Podemos denominar a função de transferência do controlador como sendo Kp vezes 1 mais 1 sobre TIS mais TD vezes S, ou, se for tudo em termos de ganhos, Kp mais Ki sobre S mais Kd vezes S. Podemos então representar o sistema como sendo a função de transferência do ganho do controlador, insere com a função de transferência do sistema e uma malha de realimentação negativa. Quando o processo a controlar é tal que as regras de sintonia de Ziegler-Nichols podem ser aplicadas, então o sistema com controlador PID, ajustado pelo método 2, apresentará um valor máximo de ultrapassagem a uma excitação em degrau unitário em torno de 10 a 60%. Um valor aceitável é de aproximadamente 25%. Assim, se o valor de ultrapassagem for excessivo, 40% ou mais, é sempre possível realizar uma sintonia fina, de modo que o sistema apresente respostas transitórias satisfatórias. As regras de Ziegler-Nichols fornecem uma tentativa orientada para os valores de parâmetros e propiciam um ponto de partida para a sintonia fina. Vamos ver um exemplo de aplicação. Então vamos supor que o sistema que nós queremos controlar tem a seguinte função de transferência em malha aberta. Eu chamei de g de S igual a 1 sobre S ao cubo mais 6S ao quadrado mais 5S. Como o processo a controlar ele tem um integrador, vamos utilizar o segundo método de Ziegler-Nichols. Então, ajustando TI igual a infinito e TD igual a zero, obtém-se a função de transferência em malha fechada. Apenas um ganho proporcional. Então vai ser Kp sobre S ao cubo mais 6S ao quadrado mais 5S mais Kp. O valor de KCR, que torna o sistema marginalmente estável, de modo a ocorrerem oscilações sustentadas, ele pode ser obtido através do critério de estabilidade de Hoffe-Hurwitz. Então, se aplicarmos o critério de Hoffe-Hurwitz no denominador e fizermos a consideração de que nos termos da primeira coluna não pode haver troca de sinal para que o sistema seja estável, e na condição quando ele for igual a zero, o sistema vai ser marginalmente estável. Essa aqui é a equação do denominador. Então, aplicando o Hoffe-Hurwitz, nós construímos então a partir da maior potência, S3. Agora nós vamos preenchendo com os valores. O valor de S3 é 1, de S2 6, depois lá nasce 5, Kp. Agora como é que a gente faz mesmo? Multiplica a diagonal principal, 6 vezes 5, 30, menos a diagonal secundária Kp, dividido pelo pivô. Então nos dá isso aqui. Aí a próxima aqui seria este vezes aqui, que seria 0, menos esse vezes esse, que é 0, então preenche com 0. Agora vamos na última linha, seria diagonal principal este vezes este, menos este vezes este, que dá 0, dividido por este. Então fica igual a este vezes este, dividido por este, que dá o próprio Kp. Temos então que a primeira condição lá que nós temos que impor, que tem que ser maior ou igual a 0, é que é 30 menos Kp dividido por 6. E aí é a mesma coisa que 30 menos Kp maior ou igual a 0, ou Kp menor ou igual a 30. A outra condição é que tem que ser positivo.
Então, o Kp deve variar entre 0 e 30. Assim, o valor crítico do ganho proporcional Kp vai ser dado por KCR igual a 30, que é o valor que torna a expressão do denominador igual a zero e torna o sistema marginalmente estável. Com apenas o controle proporcional, a função de transferência em malha fechada do sistema então é dada por... A gente basta multiplicar o Kp lá, né? E adotando como sendo o KCR, então vai ser a função de transferência nossa G de S era essa daqui. A gente tem que fazer então 30 vezes essa expressão, dividido por 1 mais 30 vezes essa expressão. Aí fazendo a multiplicação lá, achando o mínimo do denominador aqui. Então aqui embaixo nós temos um mínimo múltiplo comum esse daqui, dividido por 1, vezes isso aqui vai dar a própria expressão, mais o 30 que já estava lá. Aí nós podemos simplificar aqui essas duas expressões, e vai ficar então 30 sobre s ao cubo mais 6s quadrado mais 5s mais 30. Que na prática é, quando se tiver só o proporcional, vai ser o Kp dividido pela expressão mais Kp. Então, a gente pode também fazer uma expressão generalizada, sempre vai ser, então, com apenas um ganho proporcional, é o Kp vezes o numerador da função de transferência do sistema, dividido pelo denominador da função de transferência do sistema, mais Kp vezes o numerador. Neste caso aqui, como o numerador é igual a 1, então aqui vira Kp e aqui vira Kp também. Então vai ficar, o denominador é isso aqui, então vai ser o Kp dividido por expressão mais o Kp. Se utilizarmos o MATLAB, nós podemos obter a resposta ao degrau unitário e verificar se ocorrem oscilações sustentáveis, e também é possível obter o período crítico, efetuando a medida do período da onda. Então aqui nós temos a expressão em malha fechada do nosso sistema. Aí no MATLAB vai colocar o numerador como sendo, aí a gente vê qual é a potência máxima, S ao cubo. Como existe um termo sem S, então nós vamos ter 4 números. Então a gente tem que pôr tanto o numerador como o denominador com a mesma quantidade de potências. Então aqui só tem um número, então eu vou pôr o numerador como 0, 0, 0, ou seja, não tem termos em S, é só 30. Aí o denominador 1, 6, 5, 30. Aí eu coloquei o tempo variando de 0 até 15, com um intervalo de 10 milissegundos. Aí eu estou pedindo aqui para fazer a resposta ao degrau unitário com numerador e denominador em função do tempo. E aí eu mandando plotar esta resposta ao degrau unitário, a gente obtém a seguinte forma de onda, que mostra que é uma oscilação sustentada. Então aqui o Kp é igual ao valor do KCR. Neste caso, se a gente vier aqui, a gente consegue medir no MATLAB qual é o valor do x e do y andando sobre a onda. Então eu peguei o ponto aqui, peguei um outro ponto aqui, então eu consigo ver o tempo que é o eixo x aqui. Aqui vale 0,86, aqui vale 3,67. Aí então a distância é o PCR, vai ser igual a 3,67 menos 0,86, que vai me dar um período crítico de 2,81 segundos. Para se determinar a frequência de oscilação sustentada através de cálculos, substitui-se o S igual a JW na equação característica. Então nós temos aqui a equação característica como sendo S ao cubo mais 6S quadrado mais 5S mais 30. Quando isso for igual a zero, nós vamos estar na situação marginalmente estável. E aí substituindo então S igual a JW, vamos ter aqui JW ao cubo mais 6JW ao quadrado mais 5JW mais 30. Lembrando que J ao quadrado é igual a menos 1. Então a gente vai ter aqui menos, aí sobra JW ao cubo, menos JW ao quadrado menos 1, troca o sinal, fica menos 6W quadrado, mais 5JW mais 30 igual a zero. Agora nós devemos separar os termos com números reais e os termos com números imaginários. Então, números reais, nós temos 30 menos 6W quadrado. Então nós vamos colocar o 6 em evidência, aí aqui vai ficar 5 menos W quadrado. Aí nós vamos olhar os termos em J. Aí nós temos 5JW
e temos menos JW ao cubo. Aí se a gente colocar o JW em evidência, vai ficar 5 menos W quadrado igual a zero. Assim, para que essa equação seja igual a zero, nós devemos ter que esse termo 5 menos W quadrado deve ser igual a zero. Ou seja, W quadrado igual a 5, implicando que o W tem que ser raiz de 5 radianos por segundo. Então essa aqui vai ser a frequência da onda quando o sistema estiver marginalmente estável. Aí nós temos então que o período crítico é dado por 2π dividido pela velocidade angular crítica. Substituindo então essa velocidade angular por raiz de 5, nós vamos encontrar que o PCR é igual a 2,81 segundos. Observe que o resultado é o mesmo dado lá pelo MATLAB, né? Certo? Nós temos que aprender a fazer calculando. Com os valores de KCR e PCR, consultamos a tabela então do método 2 de Ziegler-Nichols. E aí nós vamos ter, adotando o KCR igual a 30 e o PCR igual a 2,81S. Nós vamos lá na parte onde é um controle PID. E aí nós temos aqui que nós temos que ter um KP igual a 0,6 KCR. Temos que ter um TI igual a 0,5 PCR e um TD igual a 0,125 PCR. Então, fazendo as contas, nosso KP igual a 0,6 KCR igual a 18. O TI 0,5 PCR vai dar 1,405 segundos. Depois nós temos o TD igual a 0,125 PCR. Fazendo as contas também, então nós temos um TD de 0,351 segundos. Se a gente quiser colocar em termos não de tempos, mas de ganhos, lembrando que o KI é o KP dividido por TI, então se a gente fizer a conta aqui, nós vamos obter um KI de 12,81. Lembrando também que o KD é KP vezes TD, efetuando as contas nós vamos ter um KD de 6,32. Logo, KP igual a 18, KI igual a 12,81 e um KD igual a 6,32. Se formos colocar agora a função de transferência do controlador, ela é dada por KP mais KI sobre S mais KD vezes S. Nós substituindo os valores, vamos ter essa expressão. Se agora a gente pegar essa expressão e trabalhar ela, então o mínimo é o S, vai ficar 18S mais 12,81 mais 6,32S quadrado. Aqui reescrevendo, colocando os termos de maior potência na frente, então nós vamos ter a expressão dada por essa fórmula aqui. Lembrando então, se a gente for por uma expressão genérica aqui, teríamos aqui é o controlador, aqui é o sistema que estamos querendo controlar. Então aqui vai ser a função de transferência do controlador, e aqui a função de transferência do sistema que estamos tentando controlar. Lembrando que temos uma realimentação unitária. Agora, lembrando que a expressão final dessa malha fechada é dada pela saída dividido pela entrada, e que também é o produto da função de transferência do controlador vezes a função de transferência que estamos tentando controlar, dividido por 1 mais o GC vezes o G. Aí nós, substituindo aqui os valores, então, a gente vai poder trabalhar essa expressão. Aqui basta multiplicar, né, a parte de cima e a parte de baixo. Obtemos essa expressão. E no denominador vai ficar 1 mais essa expressão que foi obtida aqui, também aqui em cima. Aí se a gente agora, no denominador, a gente pegar o mínimo múltiplo comum aqui, então vai dar isso vezes 1 mais tudo isso aqui, ok? Aí nós podemos cancelar aqui o que é comum aqui e teríamos na expressão então dado por essa expressão aqui. Aí se a gente pegar aqui agora e expandir o denominador aqui, fazendo a multiplicação aqui termo a termo, né? Então vai aumentar a potência em 1 aqui, mais o que já tinha aqui, né? E agora a gente juntar os termos de mesma potência, nós teríamos aqui no denominador essa é a quarta,
mais S ao cubo. Depois nós temos aqui 5 mais 6,3, 11,32 S quadrado, mais 18S mais 12,81. Então essa aqui vai ser a função de transferência do sistema em malha fechada com um controlador PID. Se a gente for no MATLAB e fizermos de novo o numerador, então a gente lembra aqui que se vai até S a quarta, nós vamos ter que ter 5 termos. Então aqui os dois primeiros são zeros, depois 6,32, 18 e 12,81. No denominador, 1, 6, 11,32, 18, 12,81. Fazendo também o tempo variar de 0 até 15, com intervalo de 10 milissegundos. Se a gente pedir para a resposta ao degrau para essa expressão aqui, e mandando plotar isso, nós vamos ter aqui a resposta ao degrau unitário da função de transferência da malha fechada aqui, então do sistema já com malha fechada. Aí nós vemos que ele tem aqui, ele dá uma oscilada e vai para a estabilização. Se a gente medir aqui mais ou menos o sobressinal, a gente vê que está em torno de 60%. Então a gente deve fazer o quê? Nós devemos então procurar diminuir esse máximo de ultrapassagem. Então quem atua mais é o ganho derivativo. Então se a gente aumentar o valor do KD, nós conseguimos diminuir o sobressinal. Então nós temos a expressão, era essa daqui, só lembrando que a gente deve lembrar onde é que entra o KD aqui nesse termo, né? Então se a gente reescrevesse essa expressão aqui em função de KP, KI e KD, na prática nós temos assim, aqui seria o termo KD, aqui é o KP e aqui é o KI, tá? Então nós teríamos aqui o KD vezes S quadrado, mais isso, mais KI. E no denominador nós teríamos S a quarta mais 6S ao cubo. O termo em S quadrado aqui, na prática ele é 5 mais o KD, que deu os 11,32 aqui. Aí o termo em S é o KP e o termo sem nada é o KI. Então, se eu pegar agora e substituir esse KD aqui, como ele era 6,32, normalmente a gente pega um pouco, em torno do dobro, um pouquinho mais que o dobro. Normalmente é suficiente para trazer o máximo de ultrapassagem para um valor abaixo de 25%. Então, eu vou adotar aqui o KD igual a 15, que é um pouco mais que o dobro, e vou substituir os valores na expressão. Então, agora o KD vai ser 15, os demais continuam o mesmo. Aí aqui embaixo, se é 5 mais KD, vai virar 20. Aí nós temos, então, a função de transferência em malha fechada do controlador de todo o sistema, com o controlador PID, é essa aqui. E aí, se eu mandar fazer no MATLAB e repetir o processo lá todo, eu vou ver que agora o meu sobressinal ficou abaixo em torno de, no máximo, 25%. O sistema estabiliza mais rápido. Então, essa é a resposta utilizando um KD igual a 15. E o sinal, então, ficou abaixo de 25%. Vamos ver um segundo exemplo de aplicação. Vamos supor, então, que o sistema que queremos controlar tem a seguinte função de transferência em malha aberta. Então, a função de transferência é igual a 1 sobre S ao cubo, mais 14S quadrado, mais 8S, mais 10. Com o processo a controlar tendo um integrador, vamos utilizar, então, o método de Ziegler-Nichols. Inicialmente, ajustamos, então, o TI para infinito e o TD igual a 0, para obter a função de transferência em malha fechada, apenas com um ganho proporcional. Então, a expressão desse em malha fechada vai ser dada por essa expressão aqui, né? Então é o KP vezes GS, 1 mais KP vezes G de S. Então, o que muda aqui? Aparece um termo KP no numerador e é somado um KP aqui no final. Então, aqui só reescrevendo, né? Fica aqui a expressão. O valor que torna o sistema marginalmente estável, de modo a ocorrerem oscilações sustentadas, ele pode ser obtido, então, através do critério de estabilidade de Hopf-Hurwitz. Aí nós devemos, então, pegar a expressão do denominador, que é essa daqui, e aplicar o Hopf-Hurwitz. Então, nós temos que colocar na primeira coluna aqui os termos descendo do maior até o menor.
Depois vamos preenchendo com os valores. Aqui é 1, 14, 8 e 10 mais KP. Lembrando que isso aqui tudo é termos sem S. Então nós temos lá 1, 14, 8, 10 mais KP. Como é que a gente obtém então o próximo termo aqui? Produto da diagonal principal menos diagonal secundária dividido pelo pivô. Então nós teríamos aqui 14 vezes 8, 112, menos o 10 que vai aparecer, que vai virar 102, e menos o KP, dividido por 14. Qual seria o próximo termo aqui? Seria multiplicar com os termos aqui que não existem, a gente preenche com zeros. Então vai ficar 14 vezes 0 menos 0, então vai dar tudo zero. Próximo termo aqui, como é que faríamos? A mesma coisa. Produto deste por este, menos este por este, dividido por este. Como esse termo aqui é zero, sobra apenas este vezes este, dividido por este, que vai dar o próprio termo aqui, 10 mais KP. E o próximo termo, zero. Então a gente tem que olhar agora a primeira coluna. Porque o sistema seja estável, os termos todos aqui vão ter que ser positivos, porque aqui já temos termos positivos. E se esse termo aqui atingir o valor zero, é que o sistema está marginalmente estável, ou seja, ele está exatamente sobre o eixo J. Então nós temos então que impor que ele tem que ser maior ou igual a zero, 102 menos Kp dividido por 14, que vai dar um Kp menor ou igual a 102. O outro termo lá embaixo é que 10 mais Kp tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o Kp tem que ser maior ou igual a menos 10, mas lembrando que sempre não existem valores negativos para ganhos, somente valores positivos, então vai ter que ser maior que zero e menor que 102. Qualquer valor aqui pode ser utilizado, mas se a gente for ver qual é o ganho crítico que vai tornar o sistema marginalmente estável, é o valor máximo. Então, o ganho crítico vai ser o valor de 102, que é o valor crítico para o Kp. E qual é o valor que torna a expressão do denominador igual a zero, né? Então, é quando a gente substitui Kp por 112. Por quê? Porque no nosso termo lá nós tínhamos 10 mais Kp. Então, aqui era 102 mais 10, 112. Para se determinar então a frequência de oscilação sustentada, calculando, a gente substitui o S igual a JW na equação característica. E a nossa equação característica era dada por S ao cubo mais 14S quadrado mais 8S mais 112 e igualar isso a zero. Substituindo então os valores aqui de S por JW, vamos ter esta expressão. Aí aqui lembrando, J ao quadrado menos 1, vai sobrar J menos JW ao cubo. J ao quadrado é igual a menos 1, vai sobrar só menos 14W quadrado. Aqui vai ficar 8JW, aqui 112. Separando os termos com números reais e os números imaginários, nós vamos ter números reais 112 menos 14W quadrado. Colocando o 14 em evidência, vai ficar 8 menos W quadrado. Depois os termos em J, nós temos o 8JW e menos JW ao cubo. Então vai ficar mais JW, que multiplica 8 menos W ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a zero. Para que isso seja igual a zero, nós temos que impor que esses termos aqui têm que ser iguais a zero. Ou seja, 8 menos W quadrado igual a zero, W quadrado igual a 8, ou W igual a raiz de 8 radianos por segundo, que é a velocidade angular, onde a gente tem oscilações sustentadas e o ganho é marginalmente estável. Ok? Ele está sobre o eixo imaginário. Temos que o período crítico vai ser dado por 2π dividido pela velocidade angular crítica, que no caso é raiz de 8. Fazendo as contas, obtemos um PCR de 2,22 segundos. Com os valores de KCR e PCR, consultamos a tabela do método 2 de Ziegler-Nichols. Tá? Então, aqui lembrando, então, o nosso KCR é igual a 102, o nosso PCR é 2,22 segundos, e a tabela de Ziegler-Nichols lá, né, temos que impor essas condições aqui, ó, Kp igual a 0,6 KCR, Ti igual a 0,5 PCR e o Td 0,125 PCR.
Se efetuarmos as contas aqui, nós temos Kp igual a 0,6 vezes 102, 61,2. O TI 0,5 PCR, vamos obter um valor de 1,11 segundos. O TD 0,125 PCR, vamos obter um valor aqui de TD de 0,278 segundos. Se formos colocar em termos de ganho e não em função de tempos, de períodos, né? Nós temos que o KI é o Kp dividido por TI. Kp era 61,2, o TI é 1,11. Fazemos a conta, vamos obter um valor de KI de 55,14. O KD é o Kp vezes TD, 61,2 vezes esse valor aqui que foi obtido para o TD de 0,278, vamos ter um KD de 17,01. Logo, vamos ter o valor de Kp igual a 61,2, o valor de KI 55,14 e o valor de KD 17,01. Se escrevermos a expressão do controlador em função dos ganhos, nós temos que a função de transferência desse controlador, PID, vai ser 61,2 mais 55,14 sobre S mais 17,01 S. A mesma coisa do anterior, a gente faz aqui acha o mínimo múltiplo comum, S, temos essa expressão então, e colocamos os termos de maior potência na frente. Então vamos ter aqui a expressão 17,01 S ao quadrado mais 61,2 S mais 55,14 dividido por S. Isso aqui é a função de transferência do nosso controlador PID. Se a gente for fazer um esquema do nosso sistema em malha fechada, aqui tem um controlador que nós adicionamos ao sistema, aqui é o sistema que nós estamos tentando controlar, e aqui é a realimentação negativa unitária. Para obter a expressão total dessa malha fechada, é fazer a saída dividida pela entrada, que no caso vai ser dado pelo produto do G do controlador mais o G que queremos controlar, sobre 1 mais G do controlador vezes o G que queremos controlar, e aí é só efetuar as contas. Então aqui a gente pode fazer o produto direto lá em cima, e 1 mais esse produto aqui. Aí aqui, lembrando que no denominador a gente deve achar o mínimo múltiplo comum, multiplicar pelo termo que tem 1 aqui, aí nós podemos eliminar o termo que fica comum aqui e retrabalhar aqui o denominador. Se a gente for retrabalhar aqui, fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ter uma potência em S à quarta, que vai ficar S ao cubo, S quadrado e 10S. Aí agora nós devemos somar todos os termos comuns. Então aqui S à quarta vai ter só este, S ao cubo só o 14. S quadrado nós temos 8 mais 17,01, que vai dar 25,01 S quadrado. Depois nós temos em S 10 mais 61,2, 71,2 S. E o 55,14 é o termo isolado. Então essa aqui vai ser a função de transferência do sistema em malha fechada total, com o controlador atuando já sobre o sistema que estamos tentando controlar. Se a gente for no MATLAB, nós temos potência máxima é a quarta, então vamos ter 5 termos. Então nós vamos colocar aqui os dois primeiros em 0 por um numerador, 17,01, 61,2 e 55,14. O denominador, 1, 14, 25,01, 71,2 e 55,14. Fazer a resposta de um tempo de 0 a 15 segundos com intervalo de 10 milissegundos, pedindo qual é a resposta do sistema a um degrau unitário e mandando plotar, nós vamos obter o gráfico aqui que a gente vê que ele vai para a estabilização. Se a gente olhar aqui o nosso sobressinal, a gente vê que ele está acima dos 50%. E aí a gente deve fazer o que? Nós devemos modificar, fazer um ajuste mais fino para tentar diminuir esse sobressinal. Então o valor máximo de ultrapassagem, como é que a gente pode diminuir? Aumentando o valor do KD, que é o que atua no tempo de resposta ao transitório. No caso, o nosso KD é 17,01. A gente pode normalmente pegar em torno do dobro,
Só lembrando, para a gente saber quais são os termos em cada um aqui. Aqui seria o KD, aqui o KP e aqui o KI. E lembrando que aqui embaixo nós temos esses termos S4 e 14S ao cubo. E aí os termos S quadrado, S e aqui, nós temos, no denominador nós temos 8 mais o KD, que dava 25 aqui, né? E aqui 10 mais o KP. Então essa era a expressão genérica com os termos KD, KP e KI. Se a gente agora pegar mais ou menos o dobro do KD, eu vou adotar então um valor de 35. Se eu adotar esse valor de 35 e substituir aqui agora, nós vamos ter 35S ao quadrado, mais 61.2S mais 55.14. E no denominador aqui vai ficar, aqui não muda, aqui vai ficar 8 mais 35, 43. E aqui vai ficar 10 mais, o KP era 61.2, 71.2. Também não muda, né? Porque a gente só está interferindo no termo de S quadrado, que é o termo do KD. Mas o termo do KI aqui também não muda, ok? Aí passamos agora a ter uma nova expressão do sistema em malha fechada, tá? Com o aumento do KD. Se a gente jogar de novo no MATLAB lá, com esses novos valores, nós vamos ver que o sistema estabiliza mais rápido e que há uma diminuição do sobressinal agora. Então, isso aqui é uma resposta com KD igual a 35 e o sobressinal ficou abaixo de 25%. Muito bem, encerramos então a nossa videoaula. Aqui está a bibliografia que a gente está utilizando, né? A bibliografia principal é a OGATA. Aqui também estamos utilizando do professor Melo lá da USP de Lorena. Até mais então, espero vê-los numa próxima.